Vamos lá, pessoal, mais uma questão do nosso curso Questões em Cardiologia, curso de título de especialista da prova de cardiologia. Uma questão de 2009, questão TEC 2009. O ultrassom intracoronário é uma técnica de acesso invasivo que permite a aquisição de imagens dinâmicas da luz da parede vascular, sendo considerado até o presente momento um dos melhores métodos invasivos de imagem para análise da aterosclerose coronariana. A melhor indicação da realização do ultrassom intracoronariano é A. Avaliação da necessidade de revascularização miocárdica cirúrgica em pacientes multiarteriais. B. Avaliação de estenose coronária de grau moderado, 50% a 70% do percentual de estenose. A coronariografia. Avaliação de estenose coronária de grau discreto, menor que 50%. Avaliação de estenose coronária de grau importante, maior que 70%. E nos pacientes submetidos à coronariografia, sempre que possível, ser realizada de rotina, independente do grau de estenose coronária. Vamos lá, é importante a gente saber alguns conceitos de hemodinâmica. Lembrar que essa questão é de 2009, algumas coisas já mudaram de lá para cá. Mas vamos lá. Se nós temos, aqui nós temos dois filmes, duas coronariografias. Nessa coronariografia aqui nós temos uma artéria. Já mostrei um vídeo falando sobre coronariografia há um tempo atrás. Então nós temos aqui à esquerda, nós temos uma coronariografia esquerda, que eu tenho uma artéria que desce no meu vídeo. Essa artéria que desce no meu vídeo, ela é oriunda do tronco da coronária, que é um tronco da coronária esquerda muito curto. Então esse tronco da coronária vai emitir duas artérias, a artéria circunflexa, que é essa, e a artéria descendente anterior, que é essa que vai lá para cima e depois desce. Então, se a artéria ela é oriunda do tronco da coronária esquerda e essa artéria é oriunda do tronco da coronária esquerda, ela não emite os ramos septais, que são aqueles pequenos ramos que saem a 90 graus, essa artéria não é descendente anterior. Então, se o tronco da coronária esquerda ele emite dois ramos, a artéria descendente anterior, o ramo descendente anterior, e a artéria circunflexa. A artéria descendente anterior, ela desce pelo sulco interventricular e manda os ramos septais. E a artéria circunflexa, ela desce pelo sulco atrioventricular. Então, se eu tenho essa artéria que desce, que é oriunda do ramo do tronco da coronária esquerda, e ela desce no meu vídeo pelo sulco atrioventricular, ela não emite os ramos septais, ou seja, essa artéria é circunflexa. E quando a artéria circunflexa ela desce no meu vídeo, nós estamos diante de uma projeção caudal. Então nós estamos diante de uma projeção caudal, direita ou esquerda? Vamos olhar a coluna. A coluna está à esquerda do meu vídeo. A coluna à esquerda do meu vídeo, então é uma projeção caudal direita do outro lado, lembrando disso, tá? Então nós temos uma projeção oblíqua caudal direita, que eu vejo a circunflexa descendo no meu vídeo, e note vocês que nós temos uma lesão muito grave aqui, fácil de ver, no terço proximal da artéria circunflexa, junto à bifurcação com o ramo marginal esquerdo. Então, essa obstrução aqui é muito fácil de ser vista, é muito fácil de definir que é uma obstrução muito grave, é uma obstrução de 90% a 95%. Beleza? E essa outra aqui é uma artéria coronária direita, então uma coronariografia direita, que nós conseguimos ver nitidamente, claramente, que essa artéria não tem nenhuma obstrução coronariana. Então é uma artéria totalmente normal, uma coronariografia direita normal. Note vocês que aqui nós temos um contraste dentro da artéria, esse contraste pacifica toda a luz da artéria, não tem nenhum grau de obstrução, beleza? Então, tanto a lesão muito grave quanto a lesão discreta é fácil definir, que a lesão não é grave, ou quando a lesão é muito grave, beleza? O problema da coronariografia, nós temos uma zona cinzenta de difícil avaliação, que para um operador a obstrução pode ser mais grave, para outro pode ser mais leve. Então as obstruções intermediárias, é difícil a gente avaliar o grau de estenose, o grau de gravidade dessa lesão. Por exemplo, aqui nós temos uma coronariografia esquerda, onde eu tenho uma artéria que desce no meu vídeo, que é oriunda do tronco da coronária, ela desce no meu vídeo e emite os ramos septais. Então, essa artéria que emite os ramos septais é a artéria descendente anterior. A artéria descendente anterior desce no sulco interventricular e emite os ramos septais. Beleza, então a artéria descendente anterior, quando desce no meu vídeo, eu estou diante de uma projeção cranial.
Então vamos lá, note vocês, diferentemente daquela outra coronariografia, nós temos uma obstrução intermediária longa aqui na artéria descendente anterior. Então é difícil eu definir se essa lesão tem 50%, se essa lesão tem 70%. Então quando eu tenho obstruções desse tipo, que eu falo intermediário, não sei se é 50%, não sei se é 70%, não sei se é 40%, eu tenho que lançar mão de alguns métodos de imagem ou outros métodos fisiológicos para definir se a lesão é grave ou não. Tá? Para isso existem o ultrassom intracoronariano, a tomografia de coerência óptica e o FFR. Então, num primeiro momento, lá atrás, em 2009, para a gente avaliar a lesão obstrutiva, a gente usava, a gravidade de lesão obstrutiva, a gente usava os métodos de imagem, ultrassom intracoronariano. Com o tempo foi evoluindo, surgiram novos métodos, e hoje a gente usa para avaliação de gravidade de lesão obstrutiva o FFR. Eu vou falar mais para frente. Então, quando eu tenho uma lesão duvidosa, eu lanço mão de métodos. Hoje nós temos os métodos de imagem, o ultrassom intracoronariano, eu consigo ver aqui, e mais recentemente eu consigo ver com muito mais nitidez a tomografia de coerência óptica. Então, para eu avaliar o tipo de placa, o tipo de obstrução, hoje em dia a gente consegue ver muito bem pela tomografia de coerência óptica. O ultrassom também tem uma importância muito grande para eu definir o grau de obstrução, o teor da placa, uma placa lipídica, uma placa cálcica. Então, esses dois métodos de imagem são muito importantes hoje para me guiar a angioplastia, para eu fazer o implante ótimo do stent no tronco coronariano, porque o tronco coronariano é uma região que não pode dar erro. O stent não pode ficar mal expandido. Eu não posso ter nenhum grau de dissecção, porque se eu tenho uma complicação no tronco, o risco do paciente parar, morrer, ter uma complicação severa é muito alto. Então, os métodos de imagem hoje, o ultrassom intracoronariano e a tomografia de coerência óptica, a gente usa para guiar a angioplastia, para definir o tipo de placa. É uma placa instável, é uma placa com uma capa fibrosa pequena, com alto teor de ateroma, ou é uma placa que tem muito cálcio, eu tenho que usar algum método algum outro método específico para fazer angioplastia. Então, os exames de imagem hoje, para eu fazer uma angioplastia ótima, eles são fundamentais. Tá? Então, é uma questão de 2009. Naquela época, nós usávamos muito ultrassom para definir gravidade de lesão. Então, quando nós tínhamos uma lesão obstrutiva que mostrava pelo ultrassom uma área luminal menor que 4 milímetros quadrados, eu tinha definição que essa lesão era grave em artérias não tronco de coronária. E quando eu fazia ultrassom de uma lesão obstrutiva no tronco coronariano esquerdo, e eu evidenciava no ultrassom uma área luminal mínima, que eu digo, menor que 6 milímetros de mercúrio, eu dizia que a lesão, milímetros quadrados, eu dizia que essa lesão era uma lesão grave. Então, o tempo foi evoluindo, a gente usa hoje para definir gravidade de lesão obstrutiva o FFR. O ultrassom, hoje a gente usa o ultrassom em OCT mais para avaliação de placa. Tá? Então, o que a gente usa hoje para avaliar gravidade de obstrução é o que a gente chama de reserva de fluxo fracionado. O que é isso? Eu pego um fio, é um fio que eu chamo de pressure wire, que é um fio que consigo medir a pressão. Após a lesão obstrutiva, eu passo um fio pelo catéter, o catéter está aqui na boca da coronária, esse fio eu passo da obstrução. Então, eu passando o fio pela obstrução, nessa ponta distal do fio, um pressure wire, eu consigo medir a pressão após a obstrução. E eu vou comparar essa pressão após a obstrução com a pressão na aorta. Então, eu faço a medida da pressão com fio pressure wire após a obstrução e comparo com a pressão antes da obstrução, que no caso seria a pressão da aorta.
eu faço, nesse caso, eu vou diminuir a minha resistência ao máximo, porque fluxo vai ser igual variação de pressão sobre resistência, de acordo com a equação hidráulica. Então, se variação de pressão é igual fluxo vezes resistência, fluxo vai ser igual variação de pressão sobre a resistência. Então, para eu definir que o fluxo da artéria vai ser de acordo com a variação de pressão, eu tenho que levar essa resistência ao menor valor possível. Ou seja, eu tenho que tornar essa resistência mínima. Para eu tornar essa resistência mínima, eu uso uma medicação chamada adenosina, que vai promover uma vasodilatação importante. Então, eu faço uma vasodilatação extrema, uma hiperemia máxima, que a gente fala, que eu vou tornar a resistência vascular, resistência dentro da coronária mínima, e o fluxo coronariano vai ser em função da variação de pressão pré e pós-lesão. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho o FFR, que é reserva de fluxo fracionada, que eu vou medir a pressão pelo guia, uma pressão após a lesão, ou seja, pressão distal, dividido sobre a pressão arterial, ou seja, a pressão na raiz aqui da coronária, no caso do tronco da coronária, e eu vou colocar essa resistência ao menor valor possível, fazendo a indução com hiperemia. Se eu tiver uma diferença de pressões acima de 20%, ou seja, se eu tiver um FFR menor que 0,8, os estudos mostraram que essa lesão é causadora de isquemia. Então, FFR, eu coloco um fio de pressure wire após a obstrução e meço a pressão após a obstrução coronariana e a pressão antes da obstrução coronariana. No caso, seria na aorta, né? na boca da entrada da coronária. E medindo a pressão medindo a pressão pré-lesão. Faço uma hiperemia máxima, jogo a resistência coronariana lá para baixo e a diferença de pressão vai ser o fluxo coronariano. Se eu tiver uma diferença de pressão maior que 20%, é sinal que essa obstrução está levando à isquemia. Então, um FFR menor que 0,8, eu digo que essa obstrução é causadora de isquemia. Então, hoje, para eu avaliar a isquemia, para eu avaliar a gravidade de lesão obstrutiva, eu faço essa avaliação fisiológica da gravidade da lesão obstrutiva pelo reserva de fluxo fracionada, que é o FFR. Tá? Então, ultrassom e OCT eu uso mais atualmente para guiar angioplastias, para avaliação de placas, tá? Para avaliação de tamanho de lesão, para avaliação de tamanho de artéria, para eu colocar o stent do tamanho certinho, para eu guiar a angioplastia, para observar sinais de secção, má expansão do stent. Então, ultrassom e OCT hoje eu uso para isso, mas para guiar o procedimento, para avaliação de placa. Para avaliar a gravidade de lesão obstrutiva, eu uso o FFR, que é essa avaliação fisiológica, tá? Então vamos lá. Então nesse outro slide a gente consegue ver uma lesão obstrutiva aqui no terço proximal para médio da artéria descendente anterior, uma lesão obstrutiva que eu diria que era moderada a grave. Eduardo, eu acho que essa lesão é grave, mas nós estamos na dúvida, a gente faz um FFR dessa lesão. Como é que é feito o FFR? Nós passamos um fio guia após a lesão e medimos a pressão distal sobre a pressão proximal. Então eu tenho a pressão após a obstrução e a pressão antes da obstrução. Eu faço uma hiperemia máxima para jogar a resistência coronariana lá embaixo, para tornar essa resistência mínima. Então o fluxo na artéria vai ser em função apenas da variação de pressão. E quando essa variação de pressão for maior que 20%, essa obstrução é grave. Nesse caso aqui, nós temos um FFR de 0,78. Então, um FFR menor que 0,80 é sinal que essa lesão obstrutiva é produtora de isquemia.
Tá? Então hoje para avaliação de gravidade de lesão obstrutiva, eu uso o FFR. Tá? Então vamos lá, então de acordo com a diretriz de 2007, Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2017, o ultrassom intracoronariano ela pode ser utilizada para avaliar lesões intermediárias ambíguas em tronco de coronariana esquerda para guiar seu tratamento, classe 2AB. Tá? O ultrassom pode ser utilizado em caso selecionado para guiar implante de stent, aquilo que eu falei. O ultrassom e o OCT são muito bons para guiar o implante de stent, para eu colocar o stent do tamanho adequado, para eu evitar complicações após o implante do stent, como uma dissecção, como uma trombose, por aí vai. Então, para avaliar a lesão de tronco é importante, para guiar o implante de stent é importante. Quando eu tenho uma trombose de stent, eu passo o ultrassom, o ACT, por exemplo, ou eu avaliar uma restenose de stent, eu passo o ultrassom, com o ultrassom eu consigo definir o mecanismo de falência daquele implante. Será que o stent ficou mal expandido? Será que teve uma dissecção? Então, o ultrassom pode ser utilizado para determinar o mecanismo de falência dos stents, da restenose de trombose, é 2A. O ultrassom pode ser utilizado para avaliar precocemente a presença de doença vascular do enxerto em pacientes submetidos a transplante cardíaco, ou seja, de novo, para avaliar o que está acontecendo dentro da artéria. E o ultrassom pode ser utilizado para avaliar lesões intermediárias em coronárias nativas, à exceção do tronco da coronária esquerda. Foi o que eu falei. Essa questão é de 2009, o ultrassom naquela época ele era utilizado, ele tinha uma classe maior para avaliação de lesões intermediárias em vasos nativos, não tronco. Com o surgimento, com a evolução do FFR, o FFR não é tão bom para avaliar lesões de tronco. Então, para avaliar lesões de tronco, a gente usa, para avaliar a gravidade de lesão de tronco, a gente usa o ultrassom e o OCT ainda. Para avaliar lesões de vasos nativos não tronco, a gente usa o FFR para avaliar a gravidade, tá? Então, vamos lá, as indicações de FFR, foi o que eu falei, FFR e IFR são recomendados como ferramentas acuradas para identificar a estenose hemodinamicamente significativa em pacientes sem evidência de isquemia de métodos não invasivos, ou seja, eu tenho uma obstrução, eu faço uma coronariografia, eu tenho uma obstrução, essa obstrução eu estou na dúvida, mas eu tenho um método não invasivo, uma cintilografia que não mostrou isquemia. Eu posso fazer o FFR, que é para avaliar se a lesão é isquêmica ou não. E aqui, o FFR e IFR para guiar procedimentos de intervenção coronariana percutânea em pacientes com doença arterial multiarterial estável, em estenose maior que 50 e menor que 90, ou seja, uma lesão intermediária, aquela lesão cinzenta que não sei se é grave ou não, eu uso o IFR ou FFR hoje, tá? E, de novo, o FFR e IFR para avaliar o significado funcional e indicar a necessidade de revascularização de estenose em tronco de coronária. Está começando a melhorar a classe do FFR e IFR para avaliar lesões de tronco, tá? Então, resumindo, hoje, para eu avaliar a gravidade de lesões obstrutivas, eu uso mais o FFR e o IFR. O ultrassom é usado para avaliar a placa, para avaliar o implante de stent. Então, voltando para a questão. O ultrassom intracoronariano é uma técnica de acesso invasivo que permite a aquisição de imagens dinâmicas da luz da parede vascular, sendo considerado até o momento um dos melhores métodos de imagem para análise de aterosclerose. A melhor indicação é a avaliação da necessidade de revascularização miocárdica cirúrgica em pacientes multiarteriais. Ou seja, se eu já defini que o paciente é multiarterial, que ele tem muitas lesões graves, já defini que são lesões graves, acima de 90%, em multiarterial, em várias artérias, ou seja, eu não preciso do ultrassom para definir, para indicar a necessidade de revascularização miocárdica cirúrgica. Avaliação de estenose de grau moderado. Grau moderado, tudo bem, vamos lá, estou na dúvida. Avaliação coronariana de grau discreto, de estenose coronariana de grau discreto. A lesão discreta é fácil eu definir que ela é discreta. Avaliação de estenose coronariana de grau importante. A lesão de 90%, de 80% a 90%, é fácil definir que ela é grave.
Então, a lesão discreta é fácil definir que é discreta e grave é fácil definir que é grave. O problema está nas lesões, estão nas lesões intermediárias. Eu não sei se ele é grave ou se não é. Então eu lanço mão de métodos de imagem, como ultrassom. Hoje a gente usa mais o FFR. E nos pacientes submetidos à coronariografia sempre que possível ser utilizado de rotina, independente do grau de estenose coronariana. Então nem sempre a gente precisa do ultrassom intracoronariano para fazer uma avaliação coronariana, só em alguns casos específicos. Então, qual que é a melhor resposta? Avaliação de estenose de grau moderado. Letra B. Então, questão razoável, não é tão fácil, mas também não é uma questão muito difícil. Quem sabe, quem vê a hemodinâmica, dá para matar tranquilamente essa questão.